Olá! Hoje nós vamos estudar tentando responder uma pergunta. Por que Deus mandou matar? Estamos estudando as características de Deus Criador que foram colocadas nos seres humanos. E a cada domingo às 9 horas apresentamos um assunto pelo nosso canal do YouTube. Hoje estudaremos sobre a justiça de Deus, que é muito diferente da justiça humana, mas que podemos buscá-la um pouquinho para que esta marca do nosso Criador esteja em nosso viver diário. Estamos vivendo uma guerra e é horrível inocentes serem destruídos por causa do orgulho ou da sede de poder de alguns. Porém, pessoas morrem de fome o tempo todo em nosso mundo e não nos preocupamos muito com isso. Pessoas, em nome de uma tal liberdade, matam inocentes ainda no ventre e que nem têm a chance de se defender. Então, qual será a diferença entre esta guerra que está sendo tão anunciada e essas mortes rotineiras em nossa vida? No Antigo Testamento, houve uma situação em que Deus mandou matar. E logicamente que quando você lê a primeira vez essa história, você pode pensar, mas como assim um Deus que fala que é Deus de amor mandar matar? Vamos ler 1 Samuel 15, 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. A maioria das pessoas vive como quer, mas a hora que dá ruim, que dá errado, não assume a responsabilidade e sempre empurra a culpa para Deus ou para o diabo. Deus é fiel e Ele é fiel principalmente ao seu propósito, acima de tudo ao seu propósito. E os amalequitas tinham seu destino na destruição. Desde o princípio, Deus ordenou que seu povo não se misturasse com os estrangeiros residentes em cada localidade que iam. A destruição deveria ser completa, porque eles poderiam levar o povo de Deus a se desviar do compromisso que o Senhor tinha firmado com eles. Esse povo não era inocente. Os amalequitas sacrificavam crianças para o seu deus Baal. Os arqueólogos encontraram um vasto cemitério de crianças na região em que os cananeus moravam e é de se admirar que não foram destruídos antes. No período de Josué, os israelitas foram destruindo as nações para recuperar o território de Canaã. Deus é um Deus amoroso, cheio de paz e de misericórdia, mas também justo e fiel a todos os seus propósitos. Nosso senso de moralidade e justiça é muito parcial. Depende se é um querido ou um não querido para querermos ou não querermos a justiça. Mas com Deus não é assim. Ele enviou um inocente, Jesus Cristo, para morrer por nós, porque o pecado não entra no céu e no convívio com Ele na eternidade. Então, Ele precisa que todos os seus propósitos se cumpram. Essas medidas drásticas são parte da provisão de Deus contra o pecado. É lógico que Deus não é como esses genocidas da história, como ouvimos falar nos livros sobre Hitler, Mussolini, e o de hoje, que destroem por motivos egoístas,
motivos particulares. Pense se nós, em nossa humanidade fragilizada e limitada, teríamos condições de saber se um povo deve ou não ser destruído. Com certeza não saberíamos. Deus ordenou que Israel não se contaminasse com as coisas ao seu redor desde o princípio. Esta ordem vale para hoje também. E a justiça de Deus quer que não nos contaminemos com tudo que está à nossa volta. Se quisermos andar quites com Deus, precisamos ouvir a voz divina e guardar seus mandamentos, através do estudo da Bíblia e comunhão com pessoas que amam ao Senhor e o levam a sério. Em outro momento, nós vemos Deus perdoando, por exemplo, os ninivitas, porque eles se arrependeram dos maus caminhos em que andavam, mostrando que a justiça de Deus sempre dá mais uma chance. Neste estudo sobre a justiça, temos uma ordem inevitável, que é a ordem de que Deus está no comando. Talvez no convívio diário, os israelitas já estavam até acostumados com tanta crueldade, violência, mortes de bebês. Deus não podia, por causa da sua justiça, permitir que os amalequitas continuassem contaminando o seu povo com tanta maldade. A justiça de Deus ordenou a execução total daquele povo. E quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? O rei Saul questionou e perdeu o seu trono. Quanta diferença de Josué, que não hesitou em obedecer a Deus. O coração dos povos vizinhos era tão entregue ao pecado que não havia mais qualquer esperança. E Deus, que é perfeito em justiça, sabia bem disso. Logicamente que a justiça divina via também uma consequência inadiável, porque o pecado traz as suas consequências. Vamos ler Gênesis 15:16. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus tem tanta paciência e misericórdia que deixou passar 4 gerações de oportunidade para mudanças dos povos de Canaã, mas eles não quiseram. Os ninivitas, pelo contrário, já se arrependeram de imediato e por isso não foram destruídos. Deus não tinha prazer, como não tem prazer na destruição, mas ele não podia permitir que o povo de Israel se contaminasse com todas as abominações das nações locais. Deus sempre foi justo como é hoje. As correções que aplica a quem lhe segue são demonstrações de amor e misericórdia e justiça. Em nossa vida podemos perceber, e se não percebermos, viveremos um poder inquestionável que é a soberania de Deus. Vamos ler 1 Samuel 2:6. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer à sepultura e dela resgata. Deus é quem dá a vida. Ele é dono da vida e da morte. Nossa parte é buscarmos qualidade de vida pela obediência ao Senhor. Deus é soberano sobre toda a criação, quer você creia ou não nele. Mas não podemos nos esquecer que ele age em sua soberania com amor e bondade, renovando cada manhã. A soberania de Deus se manifesta em cada situação de nossa vida e não apenas nas respostas positivas às orações que fazemos. Vamos ler Lamentações 3, 22 e 23.
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus enviou o dilúvio porque queria recuperar as pessoas. E às vezes, Deus envia uma aflição com o mesmo objetivo. O salário do pecado é sempre a morte, mas o presente de Deus é a vida através de Jesus Cristo. Porém, muitos não a querem. A ação de Deus contra o pecado não é simplesmente punição, mas é, acima de tudo, provisão. Se as nações más não fossem destruídas, poderiam contaminar Israel, que foi a nação escolhida para abençoar todas as outras nações da terra. Você já pensou nisso? O amor de Deus era tão grande por todos que ele precisou destruir alguns para não atrapalhar os seus planos. Então Deus não é um genocida qualquer, não é nem um genocida, porque diferente de nós seres humanos, ele dá várias oportunidades para que as pessoas deixem o mal. E a ordem de matar no Velho Testamento tem claramente o objetivo de alcançar o propósito de abençoar todas as nações da terra. Muitos dizem não acreditar em Deus por causa da enorme maldade humana existente. Eu creio que essa enorme maldade humana existente poderia ser diminuída se as pessoas se achegassem mais a Deus. Vamos ler Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Não queira entender a Deus, simplesmente creia que Ele é justo, cheio de amor e sempre tem boas razões para executar o seu juízo, o seu plano, ou então aguardar um arrependimento. Vamos ler Salmos 96:13. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Nunca esqueça que Deus é soberano. Ele é reto, verdadeiro e julga a todos com justiça. Esta marca de Deus em nós pode aumentar conforme buscamos um maior relacionamento com Ele, mas nunca seremos justos como Deus é. O que precisamos almejar é um maior amor, maior misericórdia, para que a justiça aconteça em cima dessas características. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da graça, e ele tem o objetivo de levar as pessoas até Deus e não de mandá-las para o inferno. As nações que foram destruídas se tornaram abomináveis a Deus e insistiram na maldade, com sacrifícios infantis para seus deuses. Vamos ler 1 Samuel 15:23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa palavra foi dada ao rei Saul, no momento em que ele ficou questionando a soberania de Deus. Ele perdeu o trono por causa da rebeldia e arrogância. Obedecer às exigências divinas é muito mais importante do que sacrifícios ou rituais. Mas, durante o decorrer da história da humanidade, a maioria das pessoas acham até mais fácil fazer pequenos rituais, pequenos sacrifícios, do que se renderem à soberania de Deus. Precisamos observar em nossa vida se não estamos sendo rebeldes e arrogantes
em duvidar do senhorio de Deus sobre a terra. Ou ainda, se estamos sendo julgadores precipitados e não misericordiosos, destoando da marca de Deus que Ele quer ver em nós. Que possamos confiar nos propósitos de Deus para a nossa vida, principalmente quando nos é estranho, e caminhar em obediência. Amém?